mas o Pratinha é uma fonte inesgotável de história. Aquela história lá do matadouro, quando funcionava o matadouro e as comitivas chegavam por lá, olha, o que tem de história, nós contamos aqui algumas, né? Uhum. O Pedro de la Libra lembrou outras, e o que tem de gente que participa é impressionante. Manda as suas notícias aí também, as suas histórias, os causos do Pratinho aí, que a gente vai estar aqui, ok? A Márcia Marcondes, professora Márcia Marcondes, um abraço, minha querida, muito obrigado, bom saber que você está aí nos acompanhando. O José Roberto Correia mandou um alô, um abraço, sempre nos acompanhando. Eu conheço o José Roberto Correia, não sei o que vem na mente agora, é um que mora nos Estados Unidos. Será que é ele? Mande outra mensagem aí, né? Não Daqui é de ele, São não. João. Ele é daqui Tá. de São João. É ouvinte assíduo nosso e tá sempre. Olha que bom! Ele tá sempre final de semana para Lancher, tem. Olha que Ô, beleza! delícia! Coisa boa. No Pescando dia que e tiver, curtindo a Rádio no Piratininga. dia que tiver uma comida boa, geralmente Pode rancho, convidar que a gente lugar de vai. rancho é lugar de comida boa, né, Sônia? Todos os convites que a gente recebe para Nossa, rancho. a gente adora fazer um tour gastronômico. Ô, meu amigo, convida a gente aí que nós vamos, eu e a Soninha lá. Com o maior prazer. Aliás, ontem E nós barriga vazia ainda. ontem a Soninha acompanhou a gente Nos compromissos? nos compromissos aí, fizemos um tour Meu Deus. turístico. Mais 3 quilos na balança. Conhecemos lá, fizemos assim, uma pequena incursão gastronômica na cidade de Vargem Grande E que do deu Sul. prejuízo no peso. Deu. Eu segurei um pouco, olha, eu tô numa luta para perder mais 3 quilinhos. Você vai ver, eu vou culpar você aí quando a minha nutricionista me cobrar. Eu não quero nem vê-la por um bom tempo. Perdi 7 quilinhos, mas tá faltando 3, eu não consigo chegar nesse 3. Mas vai chegar. Aí a Sônia quis fazer esse tour gastronômico em Vargem Grande. Olha! Começamos com o Zé daqui bom. Como ele mente. Tudo bem, eu que propus o tour aí, né? Eu aceitei, Estávamos lá com a automaticamente. Suzana também. Sim, o Maicon. Que são dois grandes, como é que chama? Comilões. Né? Que nada. Não, esse aqui não é não. Ele já mas regalou a Suzana é. Vamos sobrar um pouquinho, vamos deixar ela sobrar um pouquinho pra ela. Bom, resultado, aí passamos no Candinhos. Nossa, que nós vamos lugar, fazer hein? uma reportagem. Meu Deus, vamos. Você vai ser a nossa repórter. Quem não conhece São João vai conhecer o Candinho. Bom, só para começar, e porque a história também, nós propusemos aqui falar a história da nossa região, né? O Candinho, o estabelecimento, né? Tem só 126 anos. Olha isso. Você sabia disso, Suzana? Soninha. Que coisa! É que a Suzana estava junto ontem também. Soninha. Ontem a gente estava vendo as fotos, você estava me contando. 120. Né? Imagina um estabelecimento que faz bolachinha. Com a mesma qualidade, gente, vocês não acreditam, eu fiquei passada. Tem um funcionário dele. Fiquei admirada. Que tem 126 anos, o funcionário tem 96 anos de idade, entrou lá com 10 anos de idade, está até hoje. Imagina, ele tem 86 anos trabalhando na mesma empresa. Que belezinha, que educação, que atendimento. E é assim, tudo artesanal, né? Tudo artesanal. O pessoal de São João até o conhece. Estilo do prédio não modificou em nada, né? Não, mudou. Aquele primeiro prédio... Não, mas mesmo assim. Mas ele mantém toda uma tradição. Isso. Então, olha, um abraço aí para os netos do Candinho. Um abraço. E nós vamos fazer uma reportagem. Vamos voltar, vamos emagrecer primeiro, depois a gente volta. Vamos fazer um café lá. E ele taca experimentos em nós. Nossa, ele é um ótimo vendedor, viu? Pois é, Tem lábia. Acabamos com o estoque dele ontem. Resultado, não vai ser dessa vez que eu vou perder meus 3 quilos. Ô Sônia, nós vamos... tem alguns recados aí dos ouvintes, mas vamos ao intervalo. Vou sugerir isso. E depois a gente volta com os recados dos nossos ouvintes. Vamos colocar já em rede no Instagram. Já estamos em rede. Tá certo. Então vamos a um rápido intervalo da Pérez Motos, amigos da Pérez Motos. E já estamos em rede. Estamos no Facebook, Rede Piratininga. Estamos no Instagram, Rede Piratininga. Daqui a pouquinho a gente retorna.
E ontem, após o programa, nós recebemos aí algumas mensagens e não deu tempo da gente poder responder, interagir com esse pessoal, né, Tem? Isso. E aí essa pessoa aqui, olha, a Valdirene Ferreira, ela mandou aqui pra gente. Meu pai também contou, Soninha. É a Valdirene. Meu pai morava na Prata e na fazenda do Paradouro. Meu pai viu o Saci. Viu o Saci também? Viu. Não sei se ele está vivo, querida. Mais um se ele que viu estiver Saci. vivo, grava com ele lá, manda pra gente uma gravação dele contando como é que era esse Saci, se assustou ele, se ele não assustou, quantos anos ele tinha, enfim. Tudo é história, né? E agora a Adriana, lá do Jardim Almeida, diz aqui que a avó dela contava de uma bola de ouro, que onde ela caía tinha ouro. E ela garante aqui, eu já vi. Mas aí tem muitas explicações, viu, querida? Inclusive, as histórias lá do cemitério que nós trouxemos aqui, é muito comum, né, e as pessoas se assustam muito, de ver luzes no cemitério. Tem um nome aqui que a minha memória está falando, chama fogo, enfim, é comum, tá? Não é nada sobrenatural, a ciência explica, eu vou lembrar, estou tentando achar aqui. Então o que acontece? Isso daí é das energias do corpo humano, enfim, tem toda uma explicação científica, decomposição do corpo humano, os gases, então se torna pequenos fogos. Então não é nada sobrenatural. Bom, o que é, tudo existe na memória do povo, tudo que o povo conta, tudo é lenda, né? Então cada um acredita no que, né? Então, mas existe, a gente respeita todos as feras e todas as crenças, né? E tudo é folclore, tudo é história. Então, a gente respeita todo mundo. Agora, essa história de, principalmente, luzes no cemitério, tem uma explicação científica, é verdadeiro, tem muitas luzinhas mesmo no cemitério, e foi um grande problema que desencadeou aquela crise de pânico aqui no começo da nossa cidade, que nós já falamos, lembra aí, fogos fatos. Fogos fatos. É um fogo que exala dos gases produzido pela decomposição do ser humano. Não gosto de falar nisso na hora do almoço, mas é isso, tá bom? Fogos fatos. Então, isso é comum nos cemitérios. São exalações fosfóricas do esqueleto dos defuntos. Olha isso. Artem, nós temos aí 3 pessoas que mandaram mensagem. A primeira é do Vitor Garcia, inclusive ele é meu tio, ele mora lá no Jardim Almeida, e ele ontem mandou essa mensagem, e a gente vai passar primeiro ela, depois tem uma outra aí, e depois tem o Orlando Cobertura. 3, olha que maravilha que está o nosso programa, participação assim... E pessoal, pode mandar mensagem, mas mande de preferência gravado, que aí a gente gravado, isso. A gente coloca no ar, ok? Ok, então vamos lá, solta a primeira gravação aí. Viu, Sônia? Lá no sertãozinho tinha um lugar lá que a turma falava de corpo seco, sim. Viu? Mas pergunta pro teu pai essa história de corpo seco pra você ver. Teu pai também fala, de vez em quando falava esse negócio de corpo seco aí. Pergunta pra ele pra você ver. Mas é coisa que você já viu, né, cara? Tem que passar o tempo na sua... Mas isso aí, Sônia, falou. Beijo, tio Vitor. Esse é o Vitor Garcia. Um abraço pra vocês tudo, falou? Grande violeiro aí também participando. Gostei da participação, viu, Vitor? Precisa pegar o seu pai para contar essa história agora. Mas agora você vai perguntar, ele fala assim, eu não lembro. Mas vou pegar meu pai, vou perguntar. Coloca a versão dele. Aliás, nós estávamos pesquisando essa história do Adriano Lobo, do Corpo Seco, não é só aqui de São João da Boa Vista, não é só da Serra da Paulista e lá do DR. Quase todas as cidades do Brasil têm essa lenda urbana. Todo mundo fala de um corpo seco, todo mundo fala das maldades do Adriano Lobo, né? Sim. Do Adriano Lobo, então já é uma coisa assim, da cultura, do folclore brasileiro, não é só de São João. São João também não podia faltar isso, né? É verdade. Então, lá no 1º de maio também, né? Falaram Não, lá é o Cavaleiro. Lá é o Cavaleiro. Cavaleiro, é diferente. E falando em Cavaleiro, agora a Valderi. A Valderi que comenta sobre o Cavaleiro. Bom dia, amiguinha.
Soninha, você sabe, esse cavalo aqui, esse negócio que eu tô falando pra você do cavaleiro, o cavaleiro andava ali à noite. Acho que o povo até corria com medo dele, assim. Ela viu. Que andava, era assombração mesmo, diz que andava de cavalo, aí pra baixo, aí, na cidade inteira, diz que ele andava. Olha. Tinha até uma revistinha que saiu dentro de mim, veio, eu peguei essa revistinha umas par de vezes. Só que eu não sei que fim que deu essa revista. Eu fui procurar se eu achava, não achei. Mas tinha até uma revistinha pequena, aí não sei o que saiu desse cavaleiro. Tinha muita coisa, sabe? Não só o cavaleiro, não. Tá certo, Mas Rodrigo. Mas nós não, eu guardei não sei onde, acho que jogaram fora. Tá certo, minha querida. Pelo que eu entendi, saiu até, deve ser uma reportagem sobre o Cavaleiro da Meia-Noite. Já encontrou algum Cavaleiro da Meia-Noite, você só? Nenhuma assombração mandando a cavalo. Deve ser terrível, hein, se encontrar com o Cavaleiro da Meia-Noite. Epa! Tem uns que saem correndo, tem outros que grudam o Cavaleiro. A nossa amiga disse que viu, hein? É, a gente ela tem que confirma acreditar. aí. A gente Claro. tem que acreditar, porque se falou, se viu, alguma coisa viu. Pois é. Inventar, ninguém ia inventar. Né? Aí cada um acredita uma versão. Nós vimos lá as histórias, alguns se revelaram, descobriram quem era, que era gente assustando, enfim. Mas o povo estava vendo mesmo. Tá vendo. Toda lenda tem uma explicação. Sim. Tem um início que geralmente é verdadeiro. Agora está ficando assim muito participando do nosso programa aqui, dando sugestões de pauta. Ele que é uma figura muito engraçado, né? Lá nosso ouvinte assíduo do bairro do Todas as manhãs. E olha, as pautas dele são muito bastante boa, interessantes. Por isso que a gente tem colocado nosso amigo Orlando Cobertura, né? E o Orlando tem mais sugestão de pauta. Mas Orlando, vamos mexer o doce aí você também. Vai sair atrás dessas histórias aí. Você falou que muita gente está comentando do programa aí no bairro. Grava com eles, pede para eles falarem as histórias, pede para eles falarem o que sabe. Porque tem muitas pautas aí que a gente não está encontrando explicações aqui não, tá bom? Então nós precisamos de mais informações para poder trazer para os nossos ouvintes aqui. Então, direto do DR e adjacências, o Orlando Cobertura. Vamos lá, Orlando! Bom dia, aqui do seu amigo Orlando Cobertura, aqui do bairro do DR. Chico Artem, eu estava conversando ontem com umas pessoas aqui no DR, e Vila Rica. E as pessoas estão pedindo para você contar mais a história da Rosalinda Barbosa, que era a nossa popular Nikita, que o nome dela verdadeira era Rosalinda Barbosa, né? Mais conhecido como Nikita. Pediram para você contar mais detalhes sobre a Nikita, que foi uma personagem aqui de São João, da nossa cidade. Pediram para você contar também a história mais do Schmidt, da João Pessoa, e do Zé do Pito, que era lá do bairro, acho que do São Lázaro, né? O popular Zé do Pito. Pediram para você contar mais sobre ele, sobre mais da Nikita, que andava com os cachorros. Ela chamava Rosalinda Barbosa, era o nome dela verdadeiro, Rosalinda Barbosa, a popular Nikita. E para você contar mais sobre Zé do Pito, ali da João Pessoa, e o Dito Foca, que eram os personagens da nossa cidade. Então, para você contar mais desses casos hoje, no programa da Soninha Star, eles querem saber sobre mais da Nikita, Dito Foca, Zé do Pito, que foram os nossos personagens da cidade aqui de São João da Boa Vista. Conta lá, Chico Artem, um abraço para você e para Kátia, aqui do seu amigo Orlando Cobertura, aqui do bairro do DR. E o meu amigo Júlio César quer que você mande um abraço para ele também, que ele está gostando demais desse programa aí, História da Nossa Cidade. Ele ouve todo dia, então ele quer que você mande um abração para ele lá, que ele vai ficar ligadinho. Nosso amigo Júlio César, que está adorando o seu programa, História de Nossa Cidade. Um abraço, professor Chico Artem, aqui do seu amigo Orlando Cobertura, aqui do bairro do DR. O Orlando engasga a gente, né? Quando a gente pensa que ele termina, ele começa. É verdade. Ele tem um estilo. Né? Eu já tive assim para falar tchau para ele, aí volta, vai.
Orlando, meu caro. Bom, primeiro vamos começar aqui com um abraço pro Júlio César, que Sim, mandou esse nosso amigo abraço. toda manhã. Júlio, fica convidado para vir aqui na rádio, tá? Mandar uma mensagem aí, grava com ele aí, Orlando. Uma mensagem com o Júlio César, a gente coloca aqui no ar, né? Olha, essa pauta aí, Orlando, da Rosalinda Barbosa, é uma pauta muito legal. Eu tenho aqui já muitas informações com ela, não vai dar pra gente falar hoje. E olha, já que nós estamos falando de causos, de mistérios, a Nikita é um mistério, viu, Sônia? É um mistério que é essa história dos cães que acompanhavam, está muito ligada a um outro mistério que aconteceu na nossa cidade, que foi noticiado amplamente pela imprensa nacional da época. Na época, a Globo da época era a Rádio Nacional. A Rádio Nacional saiu do Rio de Janeiro, ficou aqui uma semana em São João para gravar, para entender, para poder levar para os seus ouvintes a história do cachorro amigo. É um cachorro que viveu aqui em São João na década de 60 e tem até um livro sobre ele que uma aluna minha escreveu, e que ele tinha uma coisa muito curiosa, muito interessante, que era acompanhar enterros. Bom, é um spoiler que nós vamos dar, mas há uma ligação muito forte entre a Nikita, a história da Nikita, e a história desse cão. Nós vamos terminar aqui a nossa pesquisa, adiantar um pouco mais a nossa pauta, e depois nós vamos trazer, sim, viu, Orlando, as histórias da Nikita, os mistérios da Nikita, quem eram aqueles cães, né? E o pessoal mais velho já vai lembrar da Nikita. Nikita era uma moradora bem miudinha, uma mulherzinha bem... Eu me recordo, eu a conheci. Bairro Santo Antônio, também lembro muito dela. Eu morava ali na Dom Sebastião Leme, na rua de cima, que é a rua que é da Sabesp, tinha uma casinha, tipo casinha quando você faz para fazer construção, uma casinha pequena, um cômodo, vai. E ela morava ali, era fundo com a minha casa. Olha que interessante. E a Nikita tinha uma coisa, ela tinha muitos cães. Muitos. Ela era, aliás, era uma negra bonita. Bonita. Assim, tem umas feições marcantes. Tem um quadro até do Noronha, que ele pintou a Nikita. Vou ver se eu consigo uma foto desse quadro para apresentar aí para os nossos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Ela é linda, ela tem uma feição forte. É uma mulher de uma feição forte, ela é uma negra forte, mirrudinha, bem baixinha, e andava para a cidade inteira, sempre com aqueles cães, que eram coleguinhas do amigo. Depois eu vou contar essa ligação que pouca gente sabe na cidade. E ela tinha uma coisa assim, muito interessante, ela gostava de participar dos desfiles de aniversário de São João e do 7 de setembro. Então tinha um desfile, apresentava tiro de guerra, as escolas. Quando acabava, a Nikita desfilava, ela e os cães. E ela, assim, era muito amiga de grandes personalidades aqui da cidade, que ela chamava de Padim. Era o Dr. Otávio Bassa, era Padim dela, o Dr. Oscar Pirajá era Padim dela. Ela estava bem de padrinho, né? Ela buscava bem os padrinhos dela. Ela tinha um vínculo muito grande também com o motorista de táxi, o Bacega. Então se que você... é o pai do Dr. Bacega. Que legal. Então, olha, quem está ouvindo a gente aqui e queira dar informações sobre a Nikita, lembra da Nikita, que tem alguma passagem com a Nikita, pode mandar a sua mensagem, né? Depois vou colocar também, pode ser no meu Face particular, pode ser no da rádio, né? Depois a gente tem aí o WhatsApp da rádio, pode ser, ou da Soninha, enfim. Nós estamos também no Facebook, no Instagram. Fale um pouco sobre a Nikita, que nós vamos fazer um programa, talvez até mais de um, sobre a Nikita, porque é um personagem, realmente o Orlando lembrou bem, é um personagem marcante, muito interessante, muito curioso da nossa cidade. O Schmidt já ouvi falar muito, sei pouco, viu, Orlando? Conheci o Schmidt Você também. Conheceu? Não lembro do Schmidt. Pequenininho, ele estava sempre com uma boininha, um relógio com uma corrente aqui do ladinho, com a mãozinha para trás, caminhando assim, cabecinha baixa. Eu recordo dele. Eu até confundi com o Miro, é outro personagem popular da nossa... Lembra do Miro também? Miro eu já não lembro. Miro tinha um fascínio por carros, automóveis. Não me recordo. E dentro da cabeça dele, ele gostava de imitar carros e caminhos, né? Ele ligava a chave, andava, dava ré. Ele é um personagem, morou muito ali na Vila Conceição, próximo da Vila Operária. Ironia das ironias, ele morreu atropelado. Olha. Né?
É uma história, o Milho também era um personagem muito marcante aí. O Dito Foca muito falado, o Zé do Pito deve ser, será que não é o Dito Pito, não? Então, a gente vai se informar melhor, viu, Orlando? A gente vai trazer uma pauta mais completa para vocês. Mas a Nikita está anotada, já está até pronta a pesquisa aí. A gente vai contar com a colaboração dos nossos amigos para trazer aí as informações sobre a Nikita. E vamos ao tema de hoje, Sônia? Vamos, qual vai ser o tema de hoje? Você me perguntou, você que me deu essa pauta. Você tem... Mas eu estava curiosa para saber. Você é minha chefa aqui. Visita do imperador Dom Pedro II em São João da Boa Vista, que maravilha. Você me deu uma pauta. Verdade, eu vou não, atrás verdade. dessa pauta, Verdade, né? E verdade. como eu e você somos dois estouradores de horário, talvez eu não dê tempo de terminar a história da visita do imperador e não vai ter ninguém vivo para lembrar. Né? Então nós não vamos ter colaboração. E ninguém vivo para contar. Não vai ter ninguém vivo para, né? Menos pra... Vão matar a gente se estourar. Se alguém lembrar disso, por favor, nem me mande mensagem para usar. E com essas histórias de assombração, de fantasma, eu já estou ficando meio tenso aqui pensando nessas histórias que o povo está nos contando aqui, tá certo? Então, se você viu o imperador Dom Pedro aqui, segundo de São João, e está ouvindo, da onde você estiver ouvindo, que, né, da terra não pode ser, né? Foi no dia 22 de outubro de 1886. Olha isso. Né? Então, se você está vivo, né? Então não manda pra gente não. Olha, Sônia, foi então, como eu disse, a visita do imperador Dom Pedro II a São João da Boa Vista foi no dia 22 de outubro de 1886. Ele estava de passagem, ele só passou por São João, veio inaugurar aqui a ferrovia, o trecho de Caldas, né? Ligação da antiga Mogiana, ele passou, foi até Caldas e, aliás, ele ficou hospedado em Poços de Caldas, né? Bom, foi um alvoroço na cidade, já vamos adiantando isso. Para você ter uma ideia, Sônia, lotou aquela praça lá em frente à estação hoje denominada Rui Barbosa, na época tinha outro nome, Rui Barbosa nem tinha nascido ainda, né? E o povo, não contente, não cabendo ali naquela praça, lotou toda a estação ferroviária, lotou as linhas do trem, em volta, onde ia passar a comitiva do imperador, ficaram totalmente lotadas. Você, ainda hoje, quando você vem da esportiva, né, tem uma curva, né? Tem uma curva ali. Então, naquela curva, quando esse trem apitou, trazendo o imperador, a esposa do imperador, toda a comitiva do imperador, foi um alvoroço. Foi uma coisa assim... Eu imagino. Fantástica. E é engraçado a ironia, porque... Qual é a ironia? Porque a cidade de São João da Boa Vista, ela era fundamentalmente republicana. Para você ter uma ideia, na Câmara dos Vereadores não havia um só vereador monarquista. Todos eles já haviam perdido a eleição monarquia, os monarquistas foram fortes em São João, mas com o passar dos anos já estamos aí quase no final do governo do Dom Pedro, ele já é um senhorzinho, bem velhinho, né? E, então ele já tem muita gente pulando fora da monarquia. Então o que acontece? A cidade era toda republicana. Os líderes republicanos da cidade, o coronel Joaquim José, republicano, convicto, tinha um padre, o João Osório, que nós falamos sobre ele, republicano, convicto, né? O pai dele, republicano, convicto. O coronel Joaquim José, já citei, é a estátua lá, que aliás me cobre nessa pauta a história da estátua, porque tem aquela estátua na Praça Joaquim José, quem foi melhor, já falamos, quem foi melhor, o coronel Joaquim José. E tem uma figura também que merece algum programa, que era o padre José Valeriano. Já ouviu falar nele? Você já ouviu falar da Serra do Padre? Sim. Na Serra da Paulista. Era ali que ele morava, né? Merece também uma longa história. Morava ele, a mulher dele, né? Olha as fofocas. E os 8 filhos desse padre. Como José assim? Valeriano. É spoiler. Vai ficar para uma próxima edição. Fiquei curiosa. Aliás, vou até entrevistar um descendente, indireto, mas descendente do padre José Valeriano, que é o Josué Crespan. Você conhece o Josué Crespan, Claro. do antigo Banco Nacional. Sim. Eita, o Josué Crespan sabe tudo da vida do José Valeriano. Aliás, a fazenda que era do José Valeriano, o Josué Crespan mantém lá várias atividades comerciais. E ele era político, viu, o José Valeriano, padre. Ele era, além da mulher dos filhos, né,
que a gente vai contar essa história, e a cidade sabia, viu? Mas o padre era escondido, não era escondido não. Era um padre extremamente autêntico. Ele falava mesmo, são meus filhos e tá tudo bem. E quem, né, ele tentou deixar de ser padre, ele era tão sincero que ele quis deixar para assumir a família, para assumir a mulher e para assumir os filhos. O povo que não deixou. Falou, não, mas nós gostamos muito de você assim mesmo e vai continuar sendo padre. Então é uma outra história longa e bonita aqui e diferente, né? Sim. Diferente de São João da Boa Vista. Bom, eles eram todos eles eram republicanos, né? Mas o que acontece? Para receber o imperador, eles discutiram muito se deveriam ou não receber o imperador, porque eles eram republicanos, eles não gostavam da monarquia e tinha que liberar uma verba na Câmara Municipal, porque teve vários gastos, que nós vamos depois enumerá-los aqui. Mas eles eram pessoas absurdamente civilizadas, né? Então eles disseram, olha, gostando ou não gostando, é o nosso imperador. Então nós vamos receber o nosso imperador com muita festa. E foi isso que aconteceu em São João, né? Quem comandou toda a organização dessa festa, da recepção ao imperador, foi o próprio coronel Joaquim José, né? E começou assim, primeira coisa que eles vão contratar, o que é que tem em festas quando você vai receber gente? Bandas, né? Então eles chegaram na banda e foram contratar a banda para receber o imperador. E foi um alvoroço, porque quando apitou o trem naquela curva, o povo todo, né, o trem teve que vir devagarzinho, né, bem devagarinho, e a banda começou a tocar assim, furiosamente. Né? Ainda não tinha o apelido de Furiosa, mas furiosamente, aí foi um delírio da população. Mas não era a banda de São João da Boa Vista, olha que interessante, Sônia. E a gente não conseguia, tem várias versões aqui, vou contar todas elas. A gente não descobriu, porque no momento tão importante da cidade, a banda não participou. Era natural, nós tínhamos aqui 36 bandas, lembra que eu contei essa história? Sim. E tinha a banda oficial de São João. O coronel Cristiano Osório foi buscar a banda de Mogi Mirim. Então a primeira versão a banda de Mogi Mirim, já disse também que Mogi Mirim é uma grande cidade, ela é a segunda maior cidade do estado de São Paulo na época, um pouco antes dessa época, né? Já estava meio decadente na época do Dom Pedro II. Mas foi, na época da colônia, Mogi Mirim era o que havia de cidade grande aqui no interior do estado, né? Mas ele tinha uma banda muito boa, muito famosa. Talvez o coronel Joaquim José, querendo premiar aí o imperador com todas as honras, para contratar uma banda melhor ou mais frondosa do que a banda de São João. Pode ter sido isso. Tem uma segunda versão, que a banda de São João pediu um cachê muito alto, e que por um valor menor, então ele foi e contratou a banda de Mogi Mirim. Pode ter sido isso? Pode ter sido isso também. E tem uma outra terceira versão, de que todo mundo da banda era republicanos, e que eles se recusaram a tocar para o imperador e para a imperatriz, a dona Teresa Cristina, né? Então ficam aí várias versões, pode ser um pouquinho de cada uma, né? É que nem aquela história do Morro da Canjica, né? Nós tínhamos duas versões, nós colocamos as duas, né? Então, e colocamos aí a versão de um dos parentes do proprietário lá da fábrica de canjica que havia no morro, e havia aquela história de que o morro era tão íngreme que para subir era preciso comer canjica. Pode ser que sejam as duas versões corretas, né? Uma Sim. coisa levou a outra, então cabe a nós aqui não julgarmos pela época. Bom, então foi uma comissão, escolheu lá a banda, a verba que a Câmara destinou para a recepção foi uma verba bem generosa, viu? Bem generosa. Agora, interessante, Sônia, que a cidade preparou um banquete para o imperador. Esse banquete preparado, e bem na hora do almoço ele chegou, tá? Foi dentro da estação ferroviária. Olha que legal. E desse banquete, toda a sociedade de São João da Boa Vista, o que havia de mais fino e dos mais ricos, participaram deste banquete, né? Foi uma noite memorável, uma noite que todo mundo não se esqueceu durante anos, até muito recentemente eu ainda hoje a gente encontra pessoas na cidade que falam assim, para famílias tradicionais, que falam, olha, meu tataravô, bisavô,
ofereceu uma novilha, né? Olha, o imperador, as louças, eu lembro do vizinho que eu tinha, que ele dizia assim, ele guardava as louças e dizia, o imperador tomou café nesta louça, né? E ainda tem muita gente que lembra, que não lembra, obviamente, mas assim, lembra dos seus avós, bisavós, contando as histórias das passagens aqui por nossa cidade do imperador, porque foi um evento social, parou a cidade e todo mundo participou. Por exemplo, quem serviu o banquete não foram as mucamas, não foram as escravas, né? Nós estávamos ainda na época da escravidão, não foram as empregadas, foram as damas da alta sociedade, escolhidas em reuniões, selecionadas, uma disputa muito grande, porque todo mundo queria ser, digamos, popularizando o termo para hoje, queriam ser as garçonetes do imperador. Mais um detalhe, quem cozinhou também foram as damas da nossa sociedade. As mulheres mais ricas vestiram uma roupinha adequada e foram para a cozinha preparar como é que chama aquilo? Acepipes, né? Tem um nome científico aí, do imperador. Nosso produtor aqui é muito chato. Ele está dizendo, está na hora de 11 horas. Está na hora de vocês ir embora. Mas eu não contei nada dessa... Porque teve uma passagem tão curiosa aí. Aí está ligado uma família muito conhecida de São João, que é o dos Headers, que até hoje estão aí. E a gente vai continuar na segunda-feira. Vai ter que fazer isso, porque infelizmente, estouramos o nosso horário. Bocagem pra gente aqui, tá dizendo que já está na hora de ir embora, fazer o quê? Bora aí, lá. Vocês reclamam para ele, tá? Tem muita gente reclamando, querendo mais espaço para nós aí, ó. Também acho, a gente ficava aqui o dia inteiro contando essas histórias aqui, né? Mandar um beijo aí pro José Flávio da Silva. Não deu para ouvir o seu áudio hoje, mas segunda-feira pode ter certeza que a gente vai ouvir. Também a Eurides está participando, a gente fala com vocês na segunda. E a nossa amiga Rita também deu aqui, as duas Ritas, do Jardim Molinari e a outra Rita, elas deram aqui opiniões sobre aí a nossa pauta da história da minha cidade. No sábado nós vamos trazer às 9 horas, Sônia, vamos reprisar algumas das edições. As que mais deram ibope, pelo menos aqui registrado, aquela das assombrações, embora nós falamos em vários programas, deu muito ibope. Nós temos que colocar aí na reprise, muita gente não está acompanhando pelo Face, muita gente ainda tem o seu radinho AM lá, que é maravilhoso, e é diferente mesmo a gente ouvir pelo rádio, como é diferente ouvir pelo Face e pelo Instagram. Então, no sábado, nós vamos reprisar aí algumas histórias, fazer novos comentários, às 9 horas da manhã. Se você puder nos acompanhar, o História da Minha Gente no sábado, nós já agradecemos a companhia. Gente, beijo no coração, ótimo fim de semana. Deus abençoe e até segunda. Um abraço, queridos e queridas. Proteção de Deus hoje e sempre.